Agora eu gostaria de chamar a doutora Mônica Pinheiro de Almeida Veríssimo, do Centro Infantil Boldrini, em Campinas, São Paulo, para falar sobre o protocolo da Abrasta de terapia quelante de ferro na talassemia maior. Então, obrigada, doutora Mônica. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui falando para vocês de um assunto que demandou muito esforço da equipe da Abrasta, do comitê científico, para que a gente desenvolvesse um protocolo brasileiro de quelação de ferro. E isso, hoje, ele ainda é pouco divulgado, porque ele foi publicado na Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, que é a revista que a maioria dos hematologistas do Brasil tem acesso. Outros profissionais que não hematologistas não têm tanto acesso, mas ele ainda é uma revista indexada, está no PubMed, então é um protocolo que pode ser divulgado para os vários profissionais. E esse protocolo, eu acabei fazendo uma apresentação, falando um pouco sobre o que é quelação de ferro e tudo mais, e, no fim, o protocolo. Mas a gente sabe que o país é disponível hoje no país os 3 quelantes de ferro. E isso, em poucos países do mundo, a gente tem esse privilégio. Então, a gente tem que usar e abusar desse privilégio para que cada paciente tenha o direito de ter a terapia quelante individualizada. Então, é um protocolo, é uma sugestão, mas nada substitui a interação médico-paciente no cuidado da terapia quelante. E reforçando um pouquinho o que o Dr. Piga falou de manhã, não adianta fazer o tratamento pontualmente. O tratamento tem que ser bom, tem que ser adequado, a quelação de ferro, junto com as transfusões, ao longo da vida inteira. Lógico que a gente sempre pode resgatar, lógico que a gente sempre pode recuperar, mas a gente não pode esmorecer. É o tempo todo atento para fazer o melhor tratamento para cada paciente. Bom, então, falando um pouquinho dos membros do comitê, são todos esses profissionais médicos, meus colegas, eles estão aqui. E não podia deixar de mencionar, especialmente, o Dr. Renzo Galanello, que não se encontra mais presente, mas que foi um grande incentivador desse protocolo e da publicação, já que, desde 2006, a gente está trabalhando em cima disso para otimizar a terapia quelante no país. Então, a terapia transfusional, muitas das coisas que eu vou mencionar aqui vocês já sabem, outras o Kleber já adiantou, mas eu tenho que falar um pouquinho especificamente sobre a questão da terapia transfusional, que é o nosso alicerce, um dos nossos alicerces no tratamento, e que lembrar dessa questão da quantidade de ferro, e que, ao redor de 20 transfusões, já nos propicia uma sobrecarga de ferro, e que equivale mais ou menos com ferritina sérica ao redor de 1000. Mas isso tem que ser monitorado, não só o número de transfusões, a ferritina sérica, e hoje a disponibilidade da ressonância do T2 estrela hepático e cardíaco. Em relação a essa sobrecarga, a gente sabe que compromete os vários órgãos, e o que é interessante mencionar é que ela começa, ao longo dos anos, vai aumentando a saturação de transferrina, que é uma proteína que liga o excesso do ferro por transfusão ou por eritropoese ineficaz, que é um outro ponto que a talassemia tem. A gente sabe que a produção das hemácias ela não é adequada, e aí, com isso, a gente tem uma eritropoese ineficaz, contribuindo também para o aumento do ferro. Mas, se a gente faz transfusão, a gente inibe essa situação. E o ferro livre no plasma, à medida que eu vou subindo essa saturação, que eu vou aumentando a sobrecarga, eu vou ter o ferro livre e, infelizmente, eu vou ter os vários órgãos comprometidos, fígado, coração, pâncreas, as gônadas, e é isso que a gente quer evitar na terapia quelante adequada. Em relação à sobrecarga de ferro, aquela coisa que o Kleber falou, aquela situação do estresse oxidativo, do ferro livre, da liberação, que faz um dano em todos os órgãos. E aí, com isso, no final, as células vão acabar morrendo e a gente vai ter como resposta fisiológica a substituição do tecido normal pela fibrose, pelo tecido que não é normal, não é adequado. Então, isso é uma coisa muito importante e que a gente tem como evitar a partir do momento que a gente faz uma quelação de ferro adequada. E isso é uma comprovação de que a gente pode mudar essa história. Isso é um survival, uma curva publicada em 2004,
pelo grupo italiano, pela doutora Borna Pignatti, e mostra que os pacientes, essa aqui é a década de nascimento, quem nasceu entre 85 e 97, ao longo do tempo, que aqui foi publicação, eles tinham ao redor de 15 anos, eles têm 100% de sobrevida. O doutor Piga, na primeira aula, falou sobre isso, que a gente não tem que se preocupar agora em sobrevida. Sobrevida a gente já atingiu, a gente tem que se preocupar com envelhecimento, mas desde que a gente faça uma terapia quelante adequada. Então, vocês vão ver que eu vou frisar e frisar, porque é isso que a gente tem que fazer, é esse o nosso papel de mudar a história natural. E esse grupo aqui, essa publicação no grupo inglês, mostra, olha, antigamente a maior causa de óbito era inicialmente anemias, depois passou a ser a sobrecarga de ferro, que é o vermelhinho, né, para chamar bem a nossa atenção, vermelho, sangue. E agora a gente vê, a partir do início dos anos 2000, houve uma redução de 71% da taxa de óbito por sobrecarga de ferro. Então, a gente mudou a história natural e é com isso que a gente quer continuar, replicar esse mesmo quadro, essa mesma situação para os pacientes do Brasil. A gente pode e consegue fazer isso. Cada um de nós aqui tem o seu papel para mudar essa história. Tá? Bom, mas, enfim, a gente tem uma limitação com a terapia. A gente sabe que o quelante mais antigo, tem mais de 40 anos, é o desferal. Mas ele é um quelante que ele demanda um esforço, às vezes, muito grande. Como a Merula falou na primeira apresentação, né? Não é fácil usar desferal. E se o paciente está acostumado, né, a gente não vai expor ele a um outro, não é assim. Os quelantes eles têm que ser individualizados, a gente tem que usar o melhor momento para cada paciente. E o caso do desferal, eu preciso da bombinha. Essa daqui, ainda essa foto, olha, essa aqui é a bombinha mais nova, pequenininha, essas são as bombas mais velhas, maiores, e isso faz com que você usar todos os dias, 5, 6, 7 vezes na semana, a infusão desferal. Não é fácil. Não é fácil, e quem está aqui mais velho sabe disso. Né? Quantas vezes mãe brigou para colocar, pai brigou para colocar. E, então, não podemos nos deixar pensar só neste quelante. Então, por conta disso, os estudos sempre foram feitos para tentar buscar um quelante oral, para que a gente pudesse ter a possibilidade de mudar essa demanda, essa oferta. E apareceu o desferal, o deferiprona, que é um comprimido que foi na década de 80, conhecido como Ferriprox, nome comercial, e ele mostrou, isso é um estudo retrospectivo, publicado pelo grupo do Dr. Piga, que aqueles pacientes que usavam deferiprone, somente 4% desenvolviam doença cardíaca, que era a grande preocupação de mudar a mortalidade. E 21% dos que usavam desferal desenvolveram doença cardíaca. Então, foi um primeiro estudo que mostrou que existiria a possibilidade de você usar um quelante oral e que você mudaria a evolução da talassemia. E, apesar disso, era um estudo retrospectivo, então foi necessário fazer outros estudos. E aí a gente viu que, a hora que eu uso deferiprone e desferal, ao longo do tempo, num estudo feito para isso, eles têm excelente resposta. Olha aqui, a recuperação do T2 estrela cardíaco, quer dizer, nós temos uma ascensão com deferiprona e uma força contrátil, que isso é o mais importante, porque muitas vezes o indivíduo ele não tem T2 estrela alterado, mas ele já tem uma redução da força contrátil. Então, isso é importante, a gente tem que monitorar. Não vale usar só T2 estrela cardíaco à medida, tem que olhar a fração de ejeção também. Lógico que abaixo quando está normal, T2 estrela de 20, não tem preocupação. Mas entre 10 e 20, a gente tem que olhar também a força contrátil. Tá? Então, é importante analisar o exame como um todo. E a gente viu que é possível resgatar esses pacientes. E a terapia combinada, que muitos dos pacientes usam ainda hoje, porque é uma terapia de resgate por um período de tempo. Não dá para usar a vida inteira a terapia combinada, é por um período de tempo, para que possa mudar esse conteúdo de ferro, tanto hepático quanto cardíaco. E existem aqueles pacientes que não usaram a terapia quelante em algum momento de forma adequada e vão ter uma força contrátil reduzida. Então, nós precisamos resgatar, porque se a força contrátil estiver reduzida, com certeza ele tem mais chance de ter insuficiência cardíaca, arritmias. Então, é importante que a gente faça essa diferença. Então, que a gente resgate esses pacientes. E a terapia combinada provou também ser excelente para usar, desde que se use por um tempo prolongado, com uma infusão contínua. E tudo isso eu estou falando que vai subsidiar o nosso protocolo. Então, são dados que a gente acabou utilizando para que esse protocolo se desenvolvesse.
Então, aqui o Desferazirox, que é outro quelante de ferro, é um quelante oral que foi disponível no Brasil a partir de 2005, que é aquele que você dilui na água, e que ele também tem o seu papel para ser usado, e que ele mostrou, tanto a nível de sobrecarga de ferro hepático, quanto a nível de ferritina sérica, que ele pode ser usado, aqui em verdinho, que ele pode ser usado e que ele tem seu papel para reduzir esses índices. Também ele se mostrou importante na redução do T2, ou melhor, na recuperação do T2 cardíaco, reduzindo a possibilidade desse indivíduo desenvolver doença cardíaca. Ele também tem seu papel, aqui a gente pode ver essa curva média, mas tem que ser uma dose boa, não dá para usar uma dose baixa, tem que ser acima de 30 miligramas por quilo dia, porque eu preciso de uma dose maior desse quelante para recuperar, para resgatar o conteúdo de ferro cardíaco. Tá? Então, a gente usa o Desferazirox numa dose de 15 até 40 miligramas por quilo, mas para essa função tem que ser acima de 30 miligramas por quilo. E ele mostrou aqui também, tá? Isso é muito interessante, já me perguntaram várias vezes, e combinar? Então, existem poucos estudos ainda, mas a gente já pode fazer essa combinação. Tanto o Desferazirox com o Desferal, que mostra uma redução tanto do ferro hepático, ferritina e NTBI, com melhora, inclusive, também no ferro cardíaco, quanto a quelação combinada entre, que eu vou falar aqui, Desferazirox e Deferiprona. Já existem o uso em pacientes no nosso país dessa terapia combinada dos dois quelantes orais, mas estudos prospectivos ainda não tem. Mas eu acho que a gente tem que, talvez, ser pioneiro e fazer esse estudo prospectivo para que a gente possa beneficiar os pacientes cada vez mais. Porque usar dois quelantes orais é mais fácil do que usar um oral e um subcutâneo. E a gente melhora a adesão desses pacientes. Por incrível que pareça, a gente resgata quando você precisa combinar a terapia, então é uma possibilidade de oferecer uma terapia adequada para eles. Tá? E aqui a nossa avaliação de sobrecarga de ferro, que a gente sempre tem que fazer, ferritina, ressonância. Aqui está ainda como o conteúdo de ferro, mas é sempre em relação ao ferro hepático, em relação à ressonância, não à biópsia hepática, até porque a gente não tem disponível no país. Né? Então, a gente faz a correlação, por isso que falando em validação. A ferritina é uma proteína inflamatória, a gente tem que tomar cuidado com ela. Muitas vezes o indivíduo, mas eu uso direitinho o quelante, a ferritina está muito alta, então tem que afastar outros fatores que contribuem para essa ferritina ser elevada. Às vezes, infecção agudas, é uma proteína inflamatória, febre, às vezes a questão hepática, uma inflamação. Se ele tem hepatite ativa, hepatite C ativa ou a hepatite B ativa, ela vai aumentar. Então, a gente não pode usar essa medida de forma isolada. Tem que ser usada de forma, além de ser uma tendência, várias vezes no ano, a gente tem que olhar os outros instrumentos que vão validar, que vão avaliar a quantificação de ferro. Uma outra questão é o T2 estrela, que a gente já é uma realidade no nosso país, e a gente não pode deixar de fazer o exame. Eu falo isso porque tem paciente que não vai. Você marca o exame, você consegue o lugar para fazer e ele não vai. Então, todos nós que estamos aqui temos que divulgar a importância dessa ressonância e fazer com que os nossos amigos façam o exame. Porque é inadmissível a gente ter um exame tão bom e não ser feito. Todo paciente que tem talassemia, em algum momento da vida, tem que fazer, e depois que faz a primeira vez, aí é que vai nortear a periodicidade. Então, a gente tem que ter esse exame à nossa disposição. E o T2 cardíaco, a gente sabe hoje que ele correlaciona com a falência cardíaca. Então, quando o T2 está menor do que 10, então, olha aqui o gráfico, ele já tem uma probabilidade, então, vai piorando esse T2, eu vou aumentando a chance de falência cardíaca e vou aumentando a chance de arritmia cardíaca. Então, a gente tem que manter esse T2 estrela cada vez mais alto, de preferência acima de 20 milissegundos. Tá? Se ele está em 10, não desespere. Vamos intensificar aquela ação e a gente recupera. Mas não pode falar assim, não vou fazer mais nada. Tem que fazer a intensificação. E aqui, falando agora um pouco do protocolo, tá? De uma forma mais geral, vou apresentar bem rapidamente, mas que vocês saibam que tudo que a gente falou antes foi que a equipe, o comitê científico, se baseou para fazer essa publicação. E aqui, então, primeira condição, pacientes que nunca usaram terapia quelante, a ferritina maior que 1000
em 2 medidas. Por que 2 medidas? Porque a gente tem que saber que ela tem um caráter inflamatório, então a gente tem que ter certeza que tem ferritina maior que 1000, por conta dos efeitos adversos do quelante. A saturação de transferrina entre 70% e 80%. Se a criança tem menos de 2 anos, atualmente a gente não tem o que fazer a não ser o desferal, que é o único quelante de ferro validado para essa população. Mas é muito difícil precisar iniciar a quelação abaixo de 2 anos, mas é possível. Então, isso é uma decisão que o médico do paciente mais o paciente vão ter que tomar, mas é muito difícil, mas, infelizmente, o único quelante validado abaixo de 2 anos é o desferal. Entre 2 e 6 anos, a gente pode usar o desferal ou o deferazirox, aí vai depender da prática desse paciente, da prática desse médico, do paciente, mas a gente tem essas 2 possibilidades. E, acima dos 6 anos, a gente vai usar o quelante de acordo com o T2 estrela. Aqui, como protocolo, a gente não colocou a faixa etária de 2 a 6 anos, o uso do Ferriprox, porque ele não ainda está no grupo. Na Europa, ele é aceito abaixo dos 2 anos, dos 2 aos 6 anos ele é aceito. Nos Estados Unidos, ele não é aceito abaixo dos 6 anos, apenas casos individualizados. Então, como protocolo, a gente deixou o Ferriprox fora, mas isso é uma decisão do médico do paciente. Esse protocolo serve como um guia, não é soberano. Isso é uma ajuda para todos validarem, para todos fazerem um tratamento mais de acordo adequadamente cientificamente. E aqui, se eles não têm sobrecarga de ferro cardíaco, o objetivo é manter o indivíduo sem sobrecarga de ferro hepático, né? Então, a gente vai fazer, se o LIC estiver normal ou leve, menor que 7, lembrem desse número que o Dr. Piga falou, numa resposta para um dos pacientes, LIC menor que 7, ou 7 a 15 quando é moderado, ou quando é grave. Então, a gente vai usar os 3 quelantes de acordo com a necessidade do paciente, um dos 3 quelantes de acordo com essa validação. Além disso, vamos supor que o indivíduo tem uma sobrecarga grave de ferro hepático. Então, nós não podemos, com todos os argumentos que o Dr. Kleber apresentou aqui hoje, a gente não pode titubear. O ferro no fígado faz uma agressão importante e eu tenho que reverter isso rapidamente. Então, aí a terapia quelante, de preferência, se ele tem boa adesão ao desferal, eu vou fazer a combinada, ou hoje a gente pode fazer até a combinada com orais. Tá? Mas o protocolo ele foi publicado antes da possibilidade da gente fazer a combinação oral. Tá? E aqui, o deferiprona com desferal, ou o uso do deferazirox numa dose mais alta. Aqui, de uma forma aí bem esquemática, não tenho nenhuma pretensão que vocês leiam isso, nem o meu objetivo, mas só para vocês verem que a hora que eu tenho um ferro cardíaco menor que 20, eu tenho opções, mas eu tenho que intensificar a quelação. A opção ela existe, mas eu tenho que intensificar. Eu não consigo resgatar esse indivíduo com ferro menor que 20 se eu não fizer o uso adequado e intensivo da terapia quelante. Tá? Isso é muito importante, porque muitas vezes eu falo assim, mas eu estou com ferro menor que 20, estou com 10, eu estou com arritmia, não vou fazer mais. Não, a gente consegue fazer, a gente resgata. E tem que internar o paciente, se for o caso, e tem que fazer endovenoso, se for o caso, mas a gente pode fazer e pode resgatar o paciente. Então, isso que é o mais importante, a gente tem que trabalhar junto, médicos, pacientes e a equipe multiprofissional. Porque, afinal de contas, é uma conquista da Abrasta, do comitê, a questão dos outros profissionais ligados à talassemia, né? O enfermeiro, o biólogo, o farmacêutico, o psicólogo, todos eles contribuem com o seu saber para que a gente possa manter a adesão ao tratamento, que esse é o grande objetivo. Não adianta nada a gente fazer um protocolo, publicar, se os pacientes não usarem, se isso não fizer diferença na vida de cada um. Então, é isso que a gente quer, que esse mais um instrumento para que a gente possa resgatar os pacientes. E daqui a 30, 40 anos, a gente vê um monte de gente que a gente viu continuando aqui conosco. Né? Espero eu que também esteja aqui, né? Porque 40 anos, mas, enfim, a gente... assim, com a megalinha, que nem a doutora Beatriz Wonck, firme, e eu acho que é isso que é importante, a gente fazer essa diferença. Então, esse protocolo, mas ele também pensou nas pessoas que não têm a ressonância, porque vamos supor que eu não consiga fazer a ressonância para o paciente. Então, se eu não consigo, eu não tenho evidência de doença cardíaca e a ferritina dele é baixa, eu posso usar qualquer um dos quelantes. Aí é a decisão do paciente e do médico.
Mas se eu tenho evidência de doença cardíaca e ferritina maior que 2,500, ou seja, eu tenho chance real de ter comprometimento cardíaco, eu tenho que intensificar aquela ação, eu tenho que usar deferiprone e desferal. Ou até deferiprone e deferazirox. Tá? Lembrar que usar a terapia combinada oral ainda é experimental. Então, o uso tem que ser individualizado e o controle mais ainda, porque a gente não tem dados publicados prospectivamente. Então, é importante que a gente faça um monitoramento adequado. E, concluindo, o que eu falei desde o começo, esse é um guia, é uma orientação. Ele não tem a pretensão de esgotar o assunto, até porque, quando a gente resolve fazer um protocolo, um guideline, assim, a gente sabe que daqui a 1 ano, 2 anos, ele já está obsoleto. E eu tenho que correr atrás de publicar de novo e fazer novas pesquisas. Então, o objetivo é esse mesmo, a gente manter o foco no estudo da terapia quelante, que é um dos pilares da terapia adequada para a pessoa portadora de talassemia. Porque, se a gente não fizer isso, a gente tem que normatizar, para que a gente possa dar um guia. Mas isso é uma decisão individualizada da equipe e do paciente. Porque também não adianta a equipe decidir usar uma coisa e o paciente não querer usar e não usar. Aí é dar murro em ponta de faca. Então, por isso, é importante cada vez mais iniciativas como essa, de informação, de troca de conhecimentos, de experiência, para que a gente possa empoderar todos do melhor tratamento para cada um, no melhor momento da vida, ou em cada momento especificamente. Tá? Obrigada, estou aqui à disposição para perguntas. Okay. Por favor, perguntem, porque senão não tem objetivo a minha apresentação. Ah, não, são pacientes... Então, ainda não são os meus pacientes, porque eu não pedi autorização. Então, são pacientes... Eu acho que aqui de baixo é um grupo grego e de cima são crianças italianas. Mas ainda não pedi autorização, então não posso pôr aqui a foto deles aqui. Mas um dia ainda a gente vai trabalhar nisso. Mostrar as crianças... mostrar as crianças, os adolescentes, os adultos, exatamente. Tá? A gente agora, a próxima apresentação, vou usar essas fotos, se vocês permitirem. Olá, doutora Mônica. Oi. Uma dúvida. O doutor Juliano, ele estava fazendo uma pesquisa com um medicamento, não sei maiores detalhes, que poderia ser usado também. Já terminou essa pesquisa? A pesquisa terminou, foram 2 anos de uso. Na realidade, 2 anos de pesquisa. Cada paciente fez 1 ano de uso. Então, como pacientes foram entrando ao longo do tempo, deu 2 anos. A pesquisa vai ser publicada agora e está com os dados muito animadores, o Kleber pode até me ajudar. Na realidade, não vai substituir o quelante. O remédio chama anlodipina. Ele é um agente facilitador da retirada do ferro do coração. Tá? Então, dessa forma, você usaria como um adjuvante, como um remédio que ajudaria a ação daquela ação de ferro. E os dados que a gente tem preliminar, porque é um estudo que foi dividido em fase piloto e que foi apresentado em Abu Dhabi, na Conferência Internacional de Talassemia, que a gente ganhou um prêmio por isso, o grupo brasileiro, porque é um estudo inovador, não tinha até então nenhum uso, né, a não ser em ratos, ou guirbios, que é um animalzinho pequeno. E ele mostrou que ele tem seu papel para aqueles pacientes que têm sobrecarga cardíaca. Tá? A nossa população, felizmente, é uma população que tem um grau menor de sobrecarga cardíaca. A gente vai ver as publicações do grupo do Dr. Nelson, do Einstein, as publicações do Juliano, e a gente vê que, felizmente, a grande maioria dos nossos pacientes tem sobrecarga cardíaca, digamos, moderada. Então, isso, talvez, né, não tivemos pacientes graves, diferentemente de outros lugares. Né? Então, isso pode também impactar na resposta do remédio, porque, se ele não é grave, ele não faz diferença usar um outro remédio para retirar o ferro do coração, para ajudar a retirar. Combinando. Não, a ideia é justamente isso, depois que já tem o ferro. Só que, assim, o estudo... Oi? Não, então, o estudo ele foi feito em pacientes sem nenhum uso prévio. Tá? Então, aí você usou preventivamente para saber se ia fazer diferença ou não.
E essa resposta de fazer diferença ou não é que a gente ainda está analisando estatisticamente. O que se sabe... O estudo tinha 2 grupos, né? Porque a gente Isso. não sabia quem ia ter acúmulo de ferro e quem não. Porque era Então, duplo separou. cego. Em quem não tinha acúmulo de ferro, avaliou se ia aparecer acúmulo de ferro. E em quem já tinha, se ia melhorar ou se não ia mudar. Isso. É óbvio que, assim, 1 ano de tratamento é muito pouco tempo para mudar o ferro. Então, a gente não se surpreendeu muito de que o grupo que não tinha sobrecarga continuou sem. Nos pacientes que tinham algum grau de sobrecarga, que realmente parece que era mais eficaz quando juntava com o quelante, mas a gente não interferiu em momento nenhum com o quelante. Então, acho que o que a gente acredita de verdade que esse medicamento fez foi bloquear a entrada. Então, eu consegui continuar tirando e não deixei mais entrar. Porque é sempre uma competição, né? Eu tomo transfusão, entra um pouco, aí o quelante vai lá e tira. E eles ficam competindo. Ia diminuir também. Ia diminuir do mesmo jeito, exatamente. Isso. Mas melhorou ele o seria, resultado. Ele seria um fator facilitador. Um acelerador, acelerador. talvez, isso. Principalmente, o que a gente esperaria? Naqueles que tinham sobrecarga grave de ferro, faria diferença. A gente esperaria, porque você, para retirar o ferro do coração, você demora de 3 a 5 anos. Anos, gente, de uso de terapia adequada. Fígado, não. Em 6 meses, 1 ano, você retira. Então, talvez não tivesse tempo suficiente para que a gente, nesses graves, usasse só a terapia combinada, por exemplo. Então, esse remédio iria ajudar, iria ser um facilitador. Só que a gente não teve isso foi uma coisa que nós esperávamos, mas a população de pacientes não era grave para que a gente tivesse essa resposta. Tá? Talvez a gente não vai parar isso, porque vai começar a usar em outros pacientes vai tentar fazer, exatamente. Inclusive, para a gente ter uma ideia, nós somos em 700 pacientes portadores de talassemia no Brasil. Foram usados em 60 centros de referência. Então, Unicamp, Boldrini, São Paulo, o Centro de Hematologia e Curitiba. Então, Curitiba, né, que foi vinculado pela Lodipina, o estudo. Ele entrou? Então, Londrina. Mas a gente mas entrou talvez via Curitiba, não sei. Mas era esse o objetivo de fazer porque na verdade era um estudo aberto, foi via Abrasta a inscrição e eram 60 pacientes. 60 pacientes é um N pequeno para a gente avaliar isso, porque a gente esperava que ia ter uma sobrecarga grave de ferro. Então, agora tem que continuar esse estudo com mais pacientes para que a gente possa saber justamente e tentar. Lógico que a gente não pode pedir para só os que são graves se inscreverem, mas porque senão acaba tendo um desvio. Mas a gente querer aumentar esse N para ter uma melhor resposta da situação. Oi, desculpa. Sim. Oi. Mas pode falar que... Muito obrigado pela explanação. Obrigada. Meu nome é Maurício, eu sou do Espírito Santo, sou pai do Lucas, né? A minha esposa Sandra, na verdade, é lá no cantinho lá, né? Tá. O Lucas tem 13 anos, tem uma vida assim maravilhosa, né? Graças a Deus e graças à Abrasta e toda a equipe médica que cuidam dele. E nós estamos em busca, inclusive, de melhoria, né? Tipo assim, não sei se agora seria o momento ideal para a senhora ou qualquer outra pessoa que está em um processo falar, Maurício, apesar de vocês obterem um atendimento maravilhoso, tem um outro caminho que é esse, porque a gente sabe que é um tratamento um pouco doloroso, principalmente para quem acompanha, no caso, a mãe, que teve que ser mãe, teve que ser pai, tem que ser tudo ao mesmo tempo, né? Minha pergunta é o seguinte: existe um aproveitamento melhor do comprimido, né? Deferazirox, do Deferazirox ou do Deferiprona? Isso. O EJAD, Deferazirox. O aproveitamento melhor dele não requisita se ele, por exemplo, ele toma e fica deitadinho lá, fica dormindo, volta para dormir. Existe um aproveitamento melhor quando ele está dormindo, quando ele está sentado, quando está em movimento? Não, não tem um estudo dizendo isso. A única coisa, estudos em relação à cinética do quelante, né, que é isso que você quer saber, quando que ele pode ser bem aproveitado ou não, é em relação à alimentação. O estudo, a aprovação do EJAD foi feito em jejum, por isso que tem que ser de manhã cedo ou 2 horas depois do jantar. E sabe-se que aí você não tem interferência da alimentação
na absorção do quelante. Então, isso é o que se tem. Se você opta por usar com alimentação, a gente não sabe se vai fazer bem ou mal, porque não foi estudado desta forma. Então, a recomendação é que se faça 2 horas após o jantar ou em jejum. Agora, se ele está andando, se ele está... A única coisa também que a gente sabe é que a vida média do Deferazirox é 24 horas. Então, com isso, você usa 1 dose por dia. Tá? Então, a vida média. Por isso que você pode usar 24 horas. Mônica. Mas não tem... Oi, desculpa. Desculpa eu estar aqui invadindo, mas é que a gente vai ter uma aula agora só de quelação de ferro. Eu acho que, para a gente, do comitê, é super importante, porque, Sim. no final, nós vamos tratar vocês. Né? Então, a gente tem que estar sempre super atualizado. Eu acho que a Mônica se dispõe a, depois, responder a pergunta de todo mundo. Por favor. Sim, Desculpa. com certeza, com certeza. Desculpa a falta de educação. Mas, é que por vai ser favor, bom, meu a gente e-mail... aprender isso. Eu acabei não pondo nessa aula, mas meu e-mail é Mônica, simples, monica@boldrini.org.br. Por favor, perguntem, mandem, que eu respondo, viu? Pode demorar 1 dia ou 2, mas eu respondo. Tá? E eu estou à disposição para maiores explicações. É que a gente vai agora assistir a aula do Dr. Thomas Coates. Tá? Muito obrigada, gente. Muito obrigada, doutora Mônica. Muito interessante a palestra.